Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor José Ferrari Neto e vou apresentar para vocês mais um conjunto de questões da banca IAUPE, que vai organizar o concurso para bombeiros do estado de Pernambuco. Prova marcada para o final desse mês. Então, pessoal, hora de intensificar os estudos, prestar bastante atenção, manter a concentração e o pique, para que a preparação seja bem feita e essa vaga venha para você, certo? E para ajudá-los, estamos aqui com questões de língua portuguesa comentadas, ok? Para que todo o conhecimento, toda a preparação seja reforçada nessa reta final. Então, sem mais delongas, vamos começar analisando aí a questão de número 1. Na questão de número 1, nós temos o seguinte, uma frase aí do autor norte-americano Mark Twain, e ele diz: sobre o pensamento, o melhor meio de multiplicar a felicidade é dividi-la com os outros. Analise os itens abaixo. Então, 3 afirmações, vamos ver quais são corretas. Então, a primeira diz: o termo lá completa o significado do verbo dividir sem ser regido de preposição. Bom, então ele está fazendo referência a esse pedaço aqui, ó, da frase. O dividi-la. O verbo dividir é um verbo transitivo direto, ok? Quem divide, divide alguma coisa. Logo, esse lá aqui está indicando aquilo que é dividido. Quem divide, divide o quê? Né? Dividir lá. O lá aqui se refere à felicidade. Então, repare que esse lá é um pronome objeto direto, ok? E se ele é um objeto direto, ele não vai ser regido de preposição, ok? Então, a primeira afirmativa é verdadeira, correta, porque ele está afirmando que o lá completa o significado do verbo dividir sem ser regido de preposição, isso é verdade. Se tivesse aparecido o pronome lhe ou lhes, aí sim seria um complemento regido de preposição, mas não é o caso aqui. Então, a primeira afirmativa, verdadeira. Na segunda, nós temos o termo felicidade, completa o sentido do verbo multiplicar, regido da preposição a. Então, vamos lá, ele está fazendo referência a esse pedaço aqui do texto, ó, multiplicar a felicidade. Ora, quem multiplica, multiplica alguma coisa. O verbo multiplicar é um verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, a felicidade que está aqui é um objeto direto. E se é o objeto direto, não vai estar regido de preposição alguma. Esse a aqui, na verdade, é um a artigo e não um a preposição. Ok? Então, a afirmativa 2, ela é errada. Multiplicar é transitivo direto, a felicidade é o objeto direto do multiplicar, logo, esse a não pode ser preposição. E na afirmativa 3, nós temos multiplicar e dividir exigem complemento regido de preposição. Ora, o multiplicar, quem multiplica, multiplica alguma coisa. Ele exige um verbo, ele é um verbo transitivo direto e exige com isso um objeto direto. Já o dividir, você pode considerar dividir alguma coisa com alguém. Tudo bem, você pode até considerar esse com aqui um complemento regido de preposição, mas não é verdadeiro para o verbo multiplicar, então essa afirmativa também é falsa. Logo, somente a 1 é verdadeira, a resposta é o item C. Essa é uma questão de regência, pessoal. A regência, muita gente pensa que é só conhecer as preposições que devem ser usadas com os verbos. A regência não é só isso. A regência, na verdade, é o estudo das relações entre o verbo e os seus complementos. A regência, então, vai estudar se o verbo pede ou não complemento, ou seja, a diferença entre o transitivo e o intransitivo. No caso de pedir complemento, se pede complemento com preposição ou sem preposição, e aí você vai ter os transitivos diretos e os indiretos. No caso de ser um transitivo indireto, qual a preposição que é usada? Ok? Qual ou quais? E quais são as mudanças de sentido decorrentes de usar essa ou aquela preposição? Ok? Então, regência é um assunto muito frequente
Olho vivíssimo com esse ponto do edital, tá, pessoal? Então, fica aqui a nossa dica para que vocês reforcem seus estudos nesse ponto. Vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2, nós temos o seguinte: no pensamento, o dinheiro faz os homens ricos, o conhecimento faz os homens sábios e a humildade faz os homens grandes, que é de autor desconhecido. Os termos sublinhados, já marquei para vocês, são adjetivos que se referem ao substantivo homens e concordam com ele em gênero e número. Ora, os ricos se dá uma qualificação para o substantivo. Sábios, a mesma coisa, ligando a homens aqui. E o grandes, a mesma coisa, aqui. Reparem que eles concordam. Homens é masculino plural, todos os adjetivos estão indo ao masculino plural. Então, a 1 é correta. Na 2, as únicas pessoas verdadeiramente felizes são as que buscam uma maneira de ser úteis às outras, de Albert Schweitzer. O adjetivo úteis exige um complemento, no caso, os termos às outras, para completar o seu sentido? Correto também. Por quê, pessoal? O que é útil a alguém, ok? Úteis é um nome que exige um complemento para ter sentido completo, ok? Então, esse úteis é um complemento nominal, perdão, o as outras é complemento nominal do úteis. Então, afirmativa 2, correta. Na 3, nunca tenha medo das sombras. Elas somente mostram que há uma luz que resplandece por perto, de Ruth Henkel. O verbo sublinhado, que no caso aqui é o verbo haver, concorda com o seu sujeito uma luz? Não, afirmativa falsa. Por quê, pessoal? Porque o haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. E verbo impessoal não tem sujeito. Ok? Então, aqui, aparentemente, ele concorda com luz, certo? Mas, na verdade, ele é impessoal, não tem sujeito. Então, aqui essa afirmativa é errada. Se tivesse aqui o verbo existir, aí a afirmativa seria certa, porque o existir concordaria com uma luz. Mas o haver, no sentido de existir, não tem sujeito, ok? Por ser verbo impessoal. Então, a 1 e a 2 são verdadeiras, a resposta é o item D. Essa é uma questão que envolveu concordância, ok? Outro ponto muito importante de ser estudado nessa reta final. E a afirmativa aqui do meio, mais uma vez, fez menção à regência, só que nesse caso, a regência nominal, que deve ser estudada também junto com a regência verbal. Certo? Vamos lá agora para a questão de número 3. A questão de número 3 diz: analisando-se o texto Polo Médico de Recife, encontra-se no trecho grande gerador de empregos no Recife. O polo médico absorvia. A vírgula foi empregada para separar o aposto? Afirmativa correta. O aposto é esse elemento aqui, ó, que está explicando o que é o polo médico, ok? Como ele está deslocado, ele tem de ser isolado por vírgula. Então, correta, afirmativa 1. Na 2, entre os serviços prestados, destaque para as especialidades de cardiologia, patologia clínica, oftalmologia e hepatologia. As duas últimas vírgulas foram empregadas para separar elementos de mesma função sintática. Repare que está separando quais são as especialidades. Tem especialidades de cardiologia, patologia, oftalmologia e hepatologia. Todos esses termos aqui exercem a função sintática de complemento nominal do nome especialidade. Logo, as duas últimas vírgulas separam elementos da mesma função sintática. Afirmativa correta, portanto. E na 3, registra-se no trecho: a escolha do local teve, entre outros, um decisivo motivo: a proximidade com o Hospital Pedro II, unidade integrante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. O uso dos dois pontos para introduzir palavras que esclarecem o que se afirmou anteriormente. Afirmativa correta. Por quê?
esses dois pontos aqui estão introduzindo a explicação do que foi o decisivo motivo. Tudo que vem depois aqui é um aposto que explica o que é esse decisivo motivo. Ok? Então, 1, 2 e 3 verdadeiras, alternativa correta, letra A. E essa foi uma questão de pontuação. Olho vivo também com esse ponto. Questão número 4, uma questão de semântica, viu, pessoal? Então, em qual das alternativas abaixo o termo em parênteses não apresenta o mesmo significado do termo sublinhado? Na letra A, você tem a mente flexível e o maleável é sinônimo do flexível, ok? Na letra B, devemos ter pensamentos otimistas. Otimistas e positivos são sinônimos. Letra C, aprendemos que tudo na vida é efêmero. Efêmero é o mesmo que duradouro? Não. Efêmero é o que tem curta duração, que dura pouco, que é rápido. Então, é justamente o oposto do duradouro. Então, a alternativa correta é a letra C. Meta e objetivos têm o mesmo significado e diários têm o mesmo sentido de cotidiano. Ok? Então, uma questãozinha bem simples de semântica das palavras. Questão número 5, ortografia. Sobre a grafia das palavras é incorreto afirmar que na frase, letra A morte de Eduardo Campos foi uma grande perda para o estado de Pernambuco. A palavra perda está grafada corretamente? Correto, pessoal. Muita gente fala perca. Perca é subjuntivo do verbo perder. Que eu perca, que ele perca. O substantivo derivado do verbo perder é perdar, com D, ok? Então, não confunda um com o outro. Item B, os assistentes de saúde têm enfarte quando recebem seus contra-cheques. A palavra enfarte também poderia ser grafada infarto ou infarte. Correto, existem grafias duplas para essas palavras, ok? Todas estão corretas. Item C, moro numa casa geminada, onde há muitos germes. A palavra geminada está grafada corretamente? Sim, muita gente boa por aí fala germinada, mas não é germinado, é geminado. O germinado significa mesmo que brotado. Você jogou a sementinha ali, ela germina. Ok? Se é uma casa que parece gêmeas, você tem que usar geminado. Então está correto no item C. No item D, nós temos não perturbe, gente doente. A palavra perturbe está grafada corretamente? Falso. A grafia correta é perturbar. Tem dois R's, ó. Aqui e aqui. Portanto, letra D, resposta correta. Ok? Não confunda estupro, que é a forma correta, com estrupo, que é barbarismo ortográfico. Está errado. Ok? Então, uma questão aí que envolveu ortografia e paronímia. Certo? E a resposta é a letra D. Questão de número 6. No texto Eleições 2014, número 1, encontra-se a palavra saúde acentuada, porque o U tônico forma um hiato. Então, vamos lá. Aqui, né? Esse U tônico forma um hiato? Sim, porque a regra diz que se o U é tônico numa sílaba formando hiato, ele vai receber o acento. Então, repare que ela forma um hiato com o A anterior aqui, ó. Então, essa afirmativa correta. Registra-se a presença dos termos único e políticos que recebem acento por serem proparoxítonos? Sim, repare que a sílaba tônica é a antepenúltima e todo proparoxítono é acentuado. Então, afirmativa correta. Identificam-se os termos preferência e necessário, acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo? Correto. Repare aqui a presença dos ditongos, ó, finais, ditongos crescentes. Então, correto aqui também.
E tem-se o termo além, acentuado por ser um oxídeo terminado em "em", correto. Então, todas estão corretas aí, né? 1, 2, 3 e 4. Correto, então, letra E. Acentuação, pessoal, ponto quente também nas provas, viu? Estudem bastante as regras de acentuação, como as que foram cobrados nessa questão. Vamos lá agora para a questão de número 7, sem deixar a bola cair, pessoal. Mantenham a concentração. 7. No trecho, o voto não é um gesto único, mas estende-se por todo o mandato. O pronome oblíquo se encontra-se depois do verbo, resultando numa ênclise. Qual alternativa abaixo apresenta erro quanto à colocação pronominal? Colocação pronominal me dá 3 posições para a colocação dos pronomes. Eu posso colocar na frente do verbo, ok? Caso esse é que eu vou ter a chamada próclise. Eu posso colocar depois do verbo, e aí eu vou ter a ênclise. Ou posso colocar no meio do verbo, e aí eu vou ter a chamada mesóclise, ok? Então vamos lá ver as situações em que vai aparecer próclise, ênclise ou mesóclise. Na letra A, nunca ouvi solicitando voto. Repare que o pronome está colocado antes do verbo, proclítico. Então aqui aconteceu uma próclise. E por que houve próclise aqui? Porque a palavra nunca puxa o pronome para frente. Então a A correta. Letra B, vê-lo-ei realizando todas as promessas de campanha. Aqui aconteceu a chamada mesóclise. Por que aconteceu mesóclise? Porque eu tenho um verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito iniciando a oração. Nesse caso, a mesóclise é obrigatória. No item C, eu tenho Deus abençoe-os, candidatos vencedores nas últimas eleições. O pronome está enclítico, colocado após o verbo. Porém, trata-se de uma sentença, de uma frase aqui, que é no imperativo, ok? É a chamada frase injuntiva, que dá um desejo, uma ordem. E nesse caso, a ênclise não pode ser usada. O certo aqui seria Deus os abençoe. E aqui, então, a alternativa vai ser a letra C. Nessas frases imperativas, o correto é usar o pronome antes do verbo, ok? Ou seja, usar a chamada próclise, ok? A próclise ocorre aqui porque o C foi puxado para frente pelo quando e ocorre aqui pois ela foi puxada para frente pelo ontem. Advérbios e pronomes interrogativos atraem o pronome para frente do verbo, resultando na próclise, ok? Questão de número 8. Precisamos dar um sentido humano às nossas construções. E, quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Analisando-se o verbo dar nesse contexto, ó, ele está aqui. É correto afirmar que o dar exige um complemento apenas e este não vem regido de preposição? Ora, pessoal, quem dá alguma coisa a alguém. Ele é um verbo transitivo, direto e indireto, ok? Verbo transitivo, direto e indireto. E aí, se ele é direto e indireto, ele tem 2 complementos e não apenas um. E um desses complementos tem de vir regido de preposição. Olha a preposição aparecendo aqui, ó. Ok? Então, a A, falsa. Não pede complemento? Já vimos que ele pede 2. Letra B, falsa também. Letra C, pede um complemento apenas e este vem regido de preposição? Já vimos que ele pede 2 complementos, um com e um sem, que é o que vai estar aqui na letra D, ó. Certo? Mais uma questão de regência, pessoal. Olha aí, como a regência é um assunto forte na história, ok? Então, galera dos bombeiros, olho vivo com a regência. E a questão número 8, a resposta é a letra D.
Questão de número 9, temos: precisamos dar um sentido humano às nossas construções, e quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Observe o trecho abaixo: e quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver deixando cegos, sobre ele está correto que se declara o quê? Ao dinheiro indica exemplo de regência nominal. Repare que ao dinheiro é complemento do nome amor, ok? Se eu estou olhando para a relação entre o complemento de um nome, eu estou olhando para a regência nominal. Logo, letra A, resposta da 9. Ok? Na letra B, se o termo dinheiro fosse substituído por riqueza, seria facultativo a crase? Eu teria amor à riqueza com crase obrigatória. Ok? No item C, a vírgula após o termo dinheiro é facultativa? Não, ela é obrigatória para separar elementos da mesma função sintática aqui. Ó. Tem um outro complemento para o nome amor aqui, então ela é obrigatória. O verbo deixar exige complemento regido de preposição? Ora, quem deixa, deixa alguma coisa. O deixar é um verbo transitivo direto, ok? Então, exige complemento não regido de preposição. Errada. E no item E, o termo cegos indica que o texto se refere a pessoas do sexo feminino? Não, porque cegos está no masculino. Ok? Na verdade, ele está sendo usado aqui com a chamada referência genérica. Ok? Então, o correto aqui, letra A. Ok? E na questão de número 10, temos sobre a acentuação, analise os itens abaixo. A acentuação é o tema da questão número 10. Então, que a música deve ser conteúdo obrigatório no currículo escolar e ter noção do que é uma boa música. É correto o que se afirma em qual alternativa? Letra A. No item 1, a tonicidade dos termos sublinhados recai na antepenúltima sílaba. Os termos sublinhados são música, conteúdo, obrigatório e currículo. Onde que são proparoxítonos? Somente música, acentuada na antepenúltima sílaba, e currículo. Conteúdo e obrigatório são paroxítonos, são acentuados na penúltima sílaba. Ok? Então, a A, falsa. Item B. No item 2, a tonicidade do primeiro termo sublinhado recai na penúltima sílaba. Aí é o nome noção. Noção é oxítono, a sílaba tônica é o são. Senão nós pronunciaríamos noção e não noção, ok? Então, falso, o item B. Item C, o uátono do segundo termo sublinhado, no item 1, é o U de conteúdo. Forma hiato, razão pela qual é acentuado. Galera, aqui tem uma pegadinha. Ele é acentuado porque forma hiato. Mas se ele tem acento, ele não pode ser átono, ele só pode ser tônico. Ok? Então, se você for olhar somente a regra aqui, você vai achar que a questão está certa, mas ela está errada. Porque se ele recebe acento, ele tem que ser tônico, e ele é tônico. Então, aqui é falso. D, o segundo termo sublinhado no item 2 é acentuado por ser monossílabo átono. Está fazendo menção ao E. Aqui, ó, o E, se ele tem acento, ele é um monossílabo tônico e não átono. Então, falso, item D aqui também. Então, só sobrou o E, né, gente? Vou cravar aqui a resposta no E. O acento do primeiro e quarto termo sublinhado no item 1 obedece à mesma regra de acentuação? Sim, são acentuados por serem proparoxítonos. Ok? Então, essa foi uma questão de acentuação e a resposta, item E. E assim a gente encerra mais um bloco de 10 questões comentadas para a prova de bombeiros do estado de Pernambuco. Para você que está se preparando,
é uma ótima pedida assistir a esses vídeos de questões comentadas, reforçando a sua preparação nessa reta final para a prova que vai ser realizada no final desse mês. A gente espera que essa aula tenha sido útil para você. E se você gostou, não deixe de compartilhar e curtir. Inscreva-se na nossa página e mantenha-se atualizado sobre todo o material que vamos disponibilizar para você concursando, que deseja uma vaga no Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco. Daqui até o dia da prova, vamos postar regularmente blocos de questões comentadas que foram produzidas pela banca IAUPE, organizadora do concurso para bombeiros. Ok? Então a gente espera vocês aqui na nossa próxima videoaula. Eu espero que a aula tenha sido útil para vocês, pessoal. Um abração, obrigado.